A pior traição é o descompromisso, é a falta de interesse, o descaso, o abandono daquilo que foi prometido através das gentilezas e elogios interessados durante a conquista. A pior das traições é a falta de compromisso físico, afetivo, emocional e espiritual. E é exatamente nessa falta de atenção que corrói aos poucos o amor, que decepciona, frustra, deprime e abre uma porta gigante para as traições físicas e virtuais. Eu não sei se você já passou por isso. Eu não sei se você já experimentou uma traição na sua vida. Mas as traições, elas surgem quando o nosso coração, ele deixou de amar aquilo que é verdadeiro. Eu sempre costumo dizer que aquilo que nós temos de mais precioso, povo santo, são os nossos sentimentos. E com sentimentos, ninguém pode brincar. Sabe, quando falta o interesse, quando você começa a tratar muitas vezes com a indiferença, é sinal de que é preciso recolocar-se no seu devido lugar e descobrir o seu verdadeiro valor. E aí, às vezes, a gente escuta falar de traição, a gente lembra de alguém ou acha que está dizendo para alguém, mas eu estou dizendo de traição para você olhar para a sua própria vida e para a sua própria história. Nós traímos amigos, nós traímos pessoas que amamos, nós traímos até mesmo a nossa família. E muitas vezes nos perdemos naquilo que nós não fomos capazes de encontrar e ou até mesmo de cuidar. Sabe que eu me lembro de umas bodas que eu estava celebrando e aí eu perguntava assim, me conta uma coisa, como é capaz ou como é possível viver durante 50 anos juntos? Ela me dizia assim, com muita fé, com muita paciência, com muito diálogo, padre, e perdoando sempre. E ele disse assim para mim, sabe, padre, lá na roça, quando a gente vivia lá, era tudo muito simples. Quando uma coisa quebrava, a gente consertava. Hoje, as coisas quebram, a gente joga fora e quer novas. Talvez a traição surja daí, da falta do cuidado, da falta do interesse de olhar para o outro e perceber que ele é a coisa mais preciosa desse mundo. Olhar para o outro e perceber que ali existe uma pessoa, que existe um sentimento e que deve ser cuidado. E é nesse cuidado que a gente vai percebendo que a traição, quando ela acontece, não é que você esteja traindo o outro, criatura. Na verdade, você está traindo a si mesmo. Sabe, padre, eu mando mensagem e não responde. Já está te dando respostas. Sabe, padre, eu tento fazer de tudo, mas a pessoa, muitas vezes, ela não está inteira ali. Às vezes está inteira em outra ocasião, às vezes em outra situação. Traições matam. Matam sentimentos que um dia foram verdadeiros. Traições destroem sonhos que um dia foram sonhados juntos. Traições nos impedem de olhar para a vida da forma mais bela e mais plena. E a gente se perde. Traições criam mágoas tão profundas dentro do coração que às vezes você não consegue mais olhar para o outro nem acreditar nele, porque na verdade você deixou de acreditar. Sabe que uma vez eu escutava de uma menina dizer assim, padre, eu fiz de tudo e eu fui traída, eu fui enganada por ele. Eu não merecia isso, padre. Eu disse para ela, você não foi traída. Ele se traiu. Porque ele se perdeu naquilo que um dia ele te prometeu. Ele se distanciou daquilo que era o projeto. Sabe, aqui não se trata de julgar ou deixar de julgar, porque quando acontece uma traição, ela pode ser perdoada sim. Eu acredito nisso. Que traições elas podem ser perdoadas, elas podem ser esquecidas e elas podem ser ressignificadas. Ah, padre, é porque o senhor nunca foi traído? Quem disse que não? Todos nós já fomos. Temos amigos que nos traem, tem gente da família que muitas vezes nos traem. A traição, povo santo, não é simplesmente uma troca de corpos. Não é simplesmente ter tido uma relação com uma outra pessoa. Às vezes a traição mais profunda está dentro dos seus sentimentos, está dentro daquilo que você acreditava como verdade. Tem gente que se trai. Tem gente que trai os seus próprios valores e aí se perde. Traição nada mais é do que a impossibilidade de enxergar aquilo que somos. Aquele que trai, ele está gritando dentro dele por uma resposta que ainda não foi encontrada. Pessoas que traem são vazias. Pessoas que estão traindo constantemente, seja lá no trabalho, seja numa relação, seja em qualquer situação da vida, elas estão gritando por socorro.
porque elas estão perdidas. E aquele que é traído sente-se tão magoado e fala tanta coisa, e a gente fala assim, é porque não tem vergonha, é porque não presta. Não! Toda traição vem carregada, sim, de uma escolha, às vezes mal feita, mas que precisa ser recolocada no lugar. Porque existem sentimentos que estão ali. E aí você começa a aprender uma coisa. Ninguém é obrigado a estar com ninguém. Mas se eu faço uma opção de estar com você, eu tenho que ser inteiro. Trair nada mais é do que a revelação do caráter daquele que não conseguiu expressar o verdadeiro amor. Lembra? Jesus havia escolhido 12. Entre eles, havia um que o traía. Será que Jesus escolheu errado, meu Deus? Não! Ele escolheu certo. Foi Judas quem se afastou do projeto. Foi Judas quem se afastou do propósito de Deus. Cuidado. De vez em quando a gente também se torna Judas, afastando do outro, do propósito de Deus. E você sabe o que acontece com Judas. Ele acaba se enforcando. Nós nos enforcamos nas escolhas que fazemos e nas opções que nos afastaram daquilo que era propósito de Deus. Viva intensamente cada instante, sendo verdadeiro e sendo inteiro.